God of War no Xbox? Salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pessoal, nesse vídeo aqui, vamos falar sobre emulação nos Xbox Series. Bom, surgiu aí ultimamente na cena Xbox Series a possibilidade de você instalar um emulador para rodar jogos de diversos videogames passados. Cara, e de uma forma que tecnicamente é oficial. Bom, para quem não conhece, a gente tem um emulador muito conhecido e muito famoso na cena do PC, que é o RetroArch. O RetroArch é uma espécie de front-end que junta vários emuladores num único lugar, com as melhores possibilidades de emulação, melhor organização possível, e é muito famoso no PC, e os caras conseguiram rodar esse negócio no Xbox Series. Diferente dos outros Xbox, o Xbox Series, o X e o S, ele aceita executáveis exe no modo desenvolvedor. Tecnicamente, ele roda o que roda no PC no videogame. Ele difere do Xbox One, porque no Xbox One a gente tem instruções mais específicas para o videogame, e nesses novos videogames da Microsoft, os Xbox eles estão mais próximos ainda da arquitetura do PC, facilitando isso daí. Microsoft fez isso para facilitar o desenvolvimento dos jogos. Então o desenvolvedor ele faz um jogo para Xbox, ele tem que mexer muito pouco no código para poder fazer o jogo funcionar nos videogames, no PC e na nuvem, etc. Essa coisa foi explorada pela galera do RetroArch e viu que o videogame dava conta de rodar o emulador, que ele é feito para o PC. Bom, mas você vai falar assim, caraca, Rani, como assim? Posso instalar emulador no Xbox? Bom, a resposta é sim e não. Comercialmente falando, a gente não pode instalar um emulador no Xbox, né? Tecnicamente, nenhuma empresa é contra a emulação em si. Os emuladores em si, eles não têm nada contra. O que eles têm contra é você pegar um jogo que não foi feito para rodar no emulador, rodar ele no emulador sem o consentimento da desenvolvedora do jogo. Isso engloba várias coisas jurídicas por trás e etc. E é um dos motivos pelo qual nem todos os jogos estão na retrocompatibilidade do Xbox, por exemplo. Mais pra frente eu explico isso daí. Em todo caso, é possível sim instalar o RetroArch num Xbox Series e rodar ele de forma oficial. Para isso, você precisa transformar o seu Xbox num Dev Kit. Para quem não sabe, o Xbox tem essa abertura no sistema deles, que permite que qualquer videogame se transforme num Dev Kit, para você desenvolver os seus próprios jogos e lançar na loja do Xbox. Sim, você pode programar os seus jogos e colocar ele na loja do Xbox via Xbox ID, que é uma forma de facilitar o desenvolvimento de jogos indies que a Microsoft fez, isso já existe há bastante tempo. E é por isso que você pode transformar o seu videogame num Dev Kit. Para transformar o seu videogame num Dev Kit, você tem que pagar uma assinatura de desenvolvedor, que gira em torno de $20 anuais. Você paga essa assinatura e aí você pode programar o seu próprio jogo para o Xbox. Quando você coloca o seu videogame no modo Dev Kit, ele deixa de rodar jogos retail, ou seja, você não pode ir na loja baixar joguinho que você tem, instalar, junto com os códigos que você está fazendo. O pulo do gato vem no seguinte, é muito fácil você migrar do modo Dev Kit para o modo retail. Basta você dar um comando lá nas opções do videogame e sair de um modo para o outro, apenas reiniciando o console. O modo Dev Kit não dá acesso a toda a potência do videogame, mas ela é suficiente para rodar o emulador e o RetroArch. Uma vez que você ativa o modo Dev Kit, vai na internet no repositório do RetroArch, baixa, compila o RetroArch com as ferramentas que a Microsoft disponibiliza, instala no seu videogame e aí sim você vai estar rodando o emulador no sistema do Xbox. O que é espantoso é que, com muito pouca modificação no código original do RetroArch, ele rodou muito bem nos Xbox Series. Inclusive, o videogame que está mais sendo usado para fazer isso é o Xbox Series S, porque ele é barato. Então a galera tá chamando ele da máquina de emulação suprema, porque ele está conseguindo rodar, presta atenção, jogos de PlayStation 2, Wii U, esses jogos assim que exigem máquinas mais potentes de forma plena. Você consegue rodar jogos tipo God of War 2, você consegue jogar os jogos do Play 2 tranquilamente. Um jogo ou outro tem que fazer uma modificação, mas ele já roda. E o pessoal do RetroArch falou que eles vão investir ainda mais em melhorar o código para que ele funcione plenamente no Xbox Series, porque eles acharam aquilo muito legal. Uma das coisas mais curiosas que tá rolando e obviamente não ia deixar de acontecer é que a galera do PlayStation
tá se questionando por que que a Sony não colocou emulação retrocompatível no PlayStation 5, né? Por que que o Xbox Series S tá rodando God of War do PlayStation 2 e por que que o PlayStation 5 não roda? Bom, gente, isso daí tem a ver com o licenciamento do jogo. Rodar um jogo por emulação que a gente faz no computador é aquela coisa de passar por cima de um monte de regra, é a gente responsável por conseguir a ROM do jogo. Muitas vezes a galera nem tem o jogo original, né? Pelas leis de copyright, você poderia ter uma cópia e etc. e rodar no emulador. A maioria das vezes a pessoa não tem, vai na internet, baixa a ROM e joga no emulador. Os emuladores em si não são ilegais. O que é ilegal é você pegar uma ROM ou um jogo que não foi feito para rodar no emulador e rodar ele no emulador. É por isso que as empresas não deixam a gente colocar emulador na loja. Teve gente que fez uns emuladores no passado, quem não conhece o T-Navigator, né? Que ele fazia uma coisa diferente, ele não tinha nenhum código de emulador presente no código dele, como é no caso do RetroArch, né? Ele acessava um servidor que baixava uma parte do código que ali estava incluído o emulador, e aí sim, junto com a ROM, ele rodava o jogo de forma escondida, né? Mesmo assim, a Microsoft tirou esse tipo de emulador da loja, porque não pode, não é legal, não pega bem pra eles. É questão mesmo assim, tipo de, mano, se eu deixar isso aqui, a galera das outras empresas vão querer criar casos comigo, então é melhor não. Mas no caso do RetroArch, por que que pode? Por que que tá acontecendo? Porque, primeiro, o código não tá na loja da Microsoft. Segundo, você está trabalhando com o videogame no modo Dev Kit, ou seja, você está desenvolvendo o seu código e nesse ponto a Microsoft não tem controle do que você está rodando no videogame. Quer dizer, ela sabe qual o código que vai estar rodando ali, mas ela não vai te impedir de fazer isso, porque você não tem como passar isso para uma grande quantidade de pessoas sem passar o videogame para o modo Dev Kit. A questão assim do PlayStation não ter emuladores anteriores, né, de PlayStation 2 e PlayStation 1, por exemplo, vai mais no sentido do licenciamento. Na época que aqueles jogos foram feitos, eles não foram pensados que futuramente eles poderiam rodar em máquinas mais poderosas em retrocompatibilidade. Então, na questão legal, eles não foram feitos para aquilo. É a mesma coisa que você pegar esse jogo que eu tô rodando aqui, na época que ele foi feito, foi pensado para rodar dessa forma. Não, ele foi feito para rodar numa máquina CPS 2, num hardware CPS 2. Você tirou ele dali, você tá infringindo um monte de regras de lei de copyright que não pode ser feitas, né? Aí você vai falar assim, nossa, Rani, então como é que eu faço para instalar o RetroArch no meu videogame? Bom, eu não vou dar tutorial aqui nesse vídeo, eu só tô explicando o que tá acontecendo na cena, mas é o seguinte, você tem que transformar o seu videogame no modo Dev Kit pagando a assinatura de desenvolvedor. Uma vez que você faz isso, você pode ativar o modo Dev Kit com a sua conta da Xbox Live no seu Xbox e ele passa a se tornar um Dev Kit. Quando ele faz isso, ele não vai rodar jogo retail, não vai rodar jogo da loja, ele não vai executar nada disso, ele vai ficar travado para rodar só o seu código. Ele tem que estar ligado numa rede, na mesma que está rodando o seu computador, e o GDK do Xbox rodando lá. Você vai baixar o código do RetroArch, vai compilar, e o compilador vai instalar no seu videogame como se ele fosse um aplicativo Windows universal. E aí, a partir daí, você pode rodar ele normalmente, colocar as ROMs, as ISOs e etc, e ele vai executar o jogo lá. Eu não sei se é uma parada bacana nesse sentido de, eu vou ter isso daí para poder ter a hora que eu quiser ir trocar. Isso é mais para quem é entusiasta de emulação. Inclusive, vários entusiastas de emulação bateram palma pela Microsoft deixar isso acontecer, mesmo que seja nessa via, né? Porque isso evita pirataria, vamos dizer assim. Muita gente pirateava os videogames ou desbloqueava os videogames para ter acesso ao hardware, para rodar os próprios códigos. E a Microsoft, desde o Xbox One, já deixou isso claro que isso seria possível se você quisesse rodar um código, um aplicativo universal, alguma coisa, desde que você transformasse o videogame num Dev Kit. E foi por isso que não teve muita invasão de pirataria nos videogames da Microsoft na geração pós-360. Porque simplesmente a galera conseguia rodar os códigos, que era o que acontecia. A mesma coisa aconteceu na época do PlayStation 3, que ele tinha aquele modo que você instalava o Linux e rodava os códigos por ali, apesar de não ter acesso total à GPU do console, né? Isso evitou pirataria na época. Quando a Sony tirou aquilo, os caras começaram a querer invadir o sistema e acabaram pirateando e desbloqueando o PlayStation 3. Quem lembra isso daí? O Xbox 360 passou pela mesma coisa, quando os caras conseguiram quebrar a proteção lá interna do Xbox 360, instalava dashboard diferente, colocava vários emuladores e também foi porque não tinham acesso. Então, voltando no caso do PlayStation 5, é questão mesmo da Sony não querer rodar um PlayStation 2 ou PlayStation 1 no videogame deles.
Mesmo porque a ideia do videogame deles é ser uma coisa moderna, então, tipo, vai associar o passado e etc. Tem as questões legais também, né? No caso, eles têm que pedir autorização a todos os desenvolvedores dos jogos passados para que eles autorizem, né, o uso do código numa máquina diferente da qual ela foi projetada. Isso aconteceu na retrocompatibilidade do Xbox, né? A Microsoft teve um baita de um trampo para entrar em contato com as desenvolvedoras e pedir autorização. Isso é um dos motivos pelo qual a gente não tem toda a biblioteca do Xbox 360 disponível nos Xbox mais recentes. Também é por isso que a gente não tem muito jogo de Xbox clássico na retrocompatibilidade. A gente tem os que já eram autorizados para o 360, mais uns que saíram depois. E o do 360, por exemplo, a gente não tem todos, na verdade, né? Porque tem que autorizar, a galera tem que deixar isso acontecer, questão legal. Então eu acho que a Sony não quer nem se meter a besta em eu vou arrumar sarna pra se coçar e ninguém vai jogar o bendito do jogo. No caso do Xbox é diferente, a gente gosta da retrocompatibilidade. Mas é muito estranho você saber que tem um Xbox que tá rodando tipo God of War, que tá rodando jogos do PlayStation 2, do PlayStation 1 e vários outros emuladores de outros sistemas plenamente, maravilhosamente, e a galera tá usufruindo disso de uma forma que não é ilegal, né? Tecnicamente tá tudo certo dentro dos conformes, mas é muito estranho perceber essa parada acontecendo. O RetroArch, ele já podia ser instalado dessa forma já no Xbox One, porém o videogame tinha uma CPU muito fraca, então não dava para você fazer uma emulação plena ali. A maioria dos jogos que rodavam era só da geração do Nintendo 64, do PlayStation 1, até mesmo o jogo de Super Nintendo não rodava plenamente, mas os novos Xbox Series, eles têm uma CPU muito mais potente, então como eles são bem mais próximos de um PC, o código rodou muito mais fácil. Os caras tiveram que mexer muito pouco para fazer isso acontecer. É por isso que tá esse auê todo, esse sucesso todo desse tipo de emulador rodando nos Xbox Series, né? E é incrível ver essa parada acontecendo. Bom, então é isso, galera. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Não esqueçam de me seguir aqui no YouTube, ativar o sininho, notificações e etc, etc, etc. E me seguir nas minhas redes sociais também, principalmente lá na Twitch, que eu preciso da ajuda de vocês lá para aumentar a base de seguidores lá, para tentar pegar a parceria na Twitch. Se vocês puderem me seguir lá, eu agradeço demais, vai estar me ajudando também. Se você quiser ser membro aqui do canal, para me ajudar também, tem um botãozinho aqui para ser membro. Você também pode comprar nos links da Amazon, que está aqui embaixo. Qualquer link que você clicar e procurar qualquer coisa na Amazon e comprar já vai estar me ajudando. Não é necessariamente aqueles links que estão ali. Dali você pode partir para qualquer outra compra que vai me ajudar também. Bom, então é isso. É essa parada que tá rolando na emulação e vamos ficar de olho aí para ver o que vai acontecer. Dá para instalar o RetroArch numa versão retail, mas eu não vou ensinar isso para vocês porque usem o Google. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Rani aqui. Fui!